A jornada da individuação não é um caminho escolhido, mas um destino inevitável, um imperativo da própria alma. Para Carl Gustav Jung, o processo de virar você mesmo não é uma aspiração de autoajuda superficial, mas a tarefa mais crucial e complexa da vida humana, a única que confere significado genuíno. Ele começa quase sempre com um tremor na fundação, um chamado da sombra. A vida que construímos, a persona, aquela máscara social cuidadosamente ajustada para agradar o mundo, para atender às expectativas de pais, parceiros e sociedade, começa a ruir. Não é uma falha moral, mas um colapso estrutural. A crise de meia-idade, a depressão inexplicável, a sensação lancinante de que eu estou vivendo a vida de outra pessoa, estes são os mensageiros da sombra que nos convidam, ou melhor, nos forçam, a olhar para o que foi reprimido e abandonado na escuridão. A persona, esse invólucro de conveniência, torna-se uma prisão dourada. Jung nos alerta. Quando a persona está perfeita, o self está ausente. O primeiro passo da individuação é o desmantelamento dessa fachada, uma quebra dolorosa, mas necessária, que liberta a energia da sombra reprimida, a matéria-prima da nossa totalidade ainda por nascer. É fundamental, neste ponto inicial da jornada, diferenciar o ego versus o self. O erro fundamental da maioria das pessoas reside em identificar-se exclusivamente com o ego. O ego é o centro da consciência, o nosso eu pensante, o diretor de palco da nossa vida diária. Ele nos dá identidade, coerência e a capacidade de interagir com o mundo. Mas o ego é apenas uma ilha no vasto oceano da psique. Acima dele reside o inconsciente pessoal, repleto de experiências reprimidas, e abaixo o abismo do inconsciente coletivo. O self ou si mesmo, por outro lado, é o arquétipo central da ordem e da totalidade, o centro da personalidade total, incluindo tanto o consciente quanto o inconsciente. Ele não é apenas o eu que eu conheço, mas o eu que eu poderia ser. O self é o mestre, o ego é o servo. A individuação é precisamente o processo de descentralizar o ego e realocá-lo em órbita do self. É o ego que deve se render ao desígnio maior do self. Quando não fazemos isso, permanecemos fragmentados, como um mosaico cujas peças não encontram seu lugar. A psicologia analítica nos oferece o mapa para atravessar essa névoa da autoilusão, um mapa que indica a única direção correta, para dentro, em direção à capital da alma. O caminho para o self é pavimentado com os arquétipos, a herança primordial da humanidade. Estes não são meras ideias, mas formas instintivas e universais que governam nossa experiência e comportamento, imagens primárias que residem no inconsciente coletivo. O herói, o sábio, o trapaceiro, a grande mãe, e cruciais para a individuação, a sombra, a persona, a ânima, o elemento feminino no homem, e o animus, o elemento masculino na mulher. Eles são como rios subterrâneos que movem a história pessoal e coletiva. Entender o labirinto dos arquétipos é reconhecer que você não está apenas vivendo sua pequena história pessoal, mas ecoando mitos atemporais. A jornada do herói, por exemplo, é a matriz da própria individuação. O herói deve deixar o mundo familiar, ego, e descer ao submundo, inconsciente, para confrontar a sombra e retornar com o elixir, a nova consciência do self. O destino não é algo que nos acontece, mas um padrão arquetípico que se desenrola através de nós. Se não reconhecermos essas forças, seremos movidos por elas inconscientemente. Se as reconhecemos, podemos integrá-las e cocriar nossa própria lenda. A verdadeira conjunção alquímica é o encontro interior dos opostos. O homem, para se tornar inteiro, deve integrar sua ânima, a mulher seu ânimos. Este não é um conceito de gênero social, mas de energia psíquica. A ânima representa o lado emocional, o eros, o receptivo, o intuitivo. O ânimos é o lado racional, o logos, o assertivo, o estrutural. Ignorar essa dialética interna leva à unilateralidade. O homem que projeta sua ânima, por exemplo, cairá em relacionamentos onde busca desesperadamente sua completude feminina externa,
tornando-se possuído pela mulher. A mulher que negligencia seu ânimos será movida por opiniões não examinadas e rígidas. A individuação exige que esses opostos se encontrem no centro da psique, um processo que Jung comparou à alquimia. Assim como o alquimista buscava a união da lua, feminino, e do sol, masculino, para criar a pedra filosofal, a totalidade, o indivíduo deve unir ânima e ânimos. Deste encontro, a conjunctio, nasce a função transcendente, o símbolo que aponta para o self. A totalidade não é a eliminação do conflito, mas a tensão criativa dos opostos integrados. Antes de prosseguir para a fase mais escura e transformadora da individuação, peço que você reflita um instante sobre o valor deste conhecimento. Se esta exploração profunda da sua psique ressoou, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Sua participação ajuda a espalhar a linguagem da profundidade em um mundo obcecado pela superfície. A jornada interior nos leva inevitavelmente ao inconsciente coletivo, a biblioteca universal da humanidade. Jung descobriu que a mente não é uma tábula rasa ao nascer, mas uma estrutura pré-formada, cheia de potencialidades e imagens primordiais que compartilhamos com todos os seres humanos, de todas as épocas e culturas. É o depósito de experiências ancestrais. Não podemos nos isolar dele. Estamos imersos nessa psique maior como peixes na água. Ele se manifesta em nossos sonhos, nos mitos, nas lendas, nos surtos criativos e nas reações emocionais inexplicáveis. O inconsciente coletivo não é apenas um arquivo, mas uma fonte de sabedoria e poder. Ele é responsável pela sincronicidade, o fenômeno das coincidências significativas, que nos lembra que a realidade não é meramente causal, mas também significativa e interconectada. O homem moderno, ao rejeitar o mito e o símbolo, cortou seu acesso consciente a essa fonte. A individuação é, em parte, o ato de reabrir essa conexão, de ouvir as vozes da herança primordial para nos situarmos no vasto panorama da existência humana. O passo mais assustador e decisivo é o confronto com a sombra. A sombra não é simplesmente o mal. É tudo o que o ego se recusa a ser, mas que o indivíduo é o nosso lado inferior, o eu não vivido, o potencial reprimido, as pulsões não civilizadas. No início, nós a projetamos enxergando nos outros, o inimigo, o vilão, o opressor, os defeitos que não suportamos em nós mesmos. A hipocrisia é o sintoma mais claro da sombra não reconhecida. A moralidade dual, eu sou bom, eles são maus, é o grande obstáculo. Para Jung, a integração da sombra é um ato moral supremo, pois exige que o ego admita sua imperfeição, sua capacidade para o que é destrutivo. Não se trata de ser a sombra, mas de conter a sombra. É como o alquimista que precisa lidar com a massa confusa, a matéria-prima escura, para que a luz possa nascer. Quem não confronta a sombra permanece infantil, eternamente à mercê de explosões emocionais ou da rigidez moral. O indivíduo plenamente individuado é aquele que carregou sua cruz, que integrou seu lado escuro, tornando-se assim mais humano, mais compassivo e, paradoxalmente, mais seguro e ético. O caminho para o inconsciente é pavimentado por símbolos, sonhos e mitologia. A psique não fala a linguagem da lógica cartesiana, mas a linguagem imagética dos símbolos. O sonho é o teatro privado onde o inconsciente apresenta o panorama da nossa situação psíquica e é o principal instrumento do self para nos guiar rumo à totalidade. Jung nos ensina que o sonho não disfarça, mas sim revela através de sua própria lógica. O dragão, a serpente, a casa em ruínas, a figura do sábio, todos são símbolos que carregam um significado arquetípico e energético. A mitologia é a manifestação pública dos sonhos da humanidade, um tesouro de conhecimento sobre a alma humana. Ao estudar mitos, vemos que nossa crise individual é apenas um capítulo na história universal do ser. A tarefa do indivíduo é decifrar a amplificação desses símbolos, não por meio de interpretações fixas, mas entendendo o contexto pessoal e a energia que o símbolo carrega. É através dessa linguagem que a consciência se conecta com as profundezas do ser, promovendo a transcendência e a reorientação da vida. Muitos param a jornada na ilusão da maturidade do ego, mas a segunda metade da vida
é o ponto crucial onde a individuação realmente ganha força. Jung observou que na primeira metade o foco é a adaptação externa, carreira, família, estabelecimento social. Na segunda metade, o foco deve ser a adaptação interna, a reorientação do sentido. O que era vital aos 30 pode se tornar tóxico aos 50. O homem que se identificou com o sucesso profissional agora deve buscar o significado. O medo da morte, a confrontação com a finitude, a perda de papéis sociais, tudo isso exige que a energia psíquica seja retirada do mundo externo e investida no mundo interior. O self exige agora a atenção plena. A tarefa do indivíduo é aceitar o declínio da energia física em troca do florescimento da sabedoria espiritual e psicológica. A neurose na segunda metade da vida é frequentemente o sintoma de uma alma que se recusa a envelhecer e a abraçar a tarefa de transcendência, preferindo se agarrar aos valores da juventude. Somente ao aceitar essa transição, o self pode finalmente emergir em sua plenitude. Antes de chegarmos ao ápice do self, se o conteúdo que apresentamos aqui acendeu uma nova luz em sua busca, por favor, comente abaixo com a palavra self. Diga-nos qual arquétipo ressoou mais em sua própria jornada. A chave mestra para o self é a função transcendente. Este não é um conceito religioso no sentido estrito, mas um processo psicológico. É a síntese que surge do confronto ativo entre os conteúdos do consciente e os conteúdos do inconsciente. O ego confronta uma imagem ou um símbolo que emerge do inconsciente, e ao invés de suprimi-lo ou ser inundado por ele dialoga. Desse diálogo, dessa negociação, surge um terceiro elemento, um novo símbolo, uma nova atitude ou uma nova compreensão que transcende a posição anterior do ego e a posição original do inconsciente. É o nascimento do novo, um salto quântico na consciência. A função transcendente é a ponte que liga os opostos e a força motriz que impulsiona o processo de individuação. É o self agindo, manifestando sua vontade de totalidade através do indivíduo. A maturidade psicológica não é a ausência de conflitos, mas a capacidade de usar a tensão dos opostos para gerar a transformação contínua da personalidade. Finalmente, chegamos ao self, o ponto de chegada e partida. O self é o arquétipo da totalidade, simbolizado pela mandala, a imagem arquetípica de ordem e integração, o círculo e o quadrado. Ele representa o ponto central, onde todos os aspectos da personalidade, sombra, persona, ânima, ânimos, ego, foram harmonizados. A individuação não é um estado de perfeição estática, mas uma dinâmica constante de se tornar. O indivíduo que atinge o self não se torna um super-homem, mas se torna plena e totalmente humano. Ele alcançou seu destino. Ele vive em profunda conexão com seu inconsciente, com a sabedoria da história e com seu lugar no cosmos. É a realização do Homo Totus, o homem completo. O self é a fonte de significado e o senso de propósito. Ele não é algo a ser possuído, mas um processo a ser vivido. E como o self é a totalidade, o fim da jornada é também o começo, pois a busca pela totalidade é um círculo eterno, uma espiral de aprofundamento contínuo. Ao virar você mesmo, você cumpre a missão da vida, tornar-se o que você sempre foi, mas que o mundo o impediu de ver.